E a Bíblia, irmãos, está gravando, tá? E a Bíblia, você vai ver durante muito tempo que ela é a Bíblia. Um dos motivos que a gente vê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que tentaram destruir a Bíblia, né? Você vai ver em vários pontos da história, desde quando ela existia, tentaram destruir. A Inquisição tentou destruir a Bíblia, pelos próprios padres, né? Tentaram pôr fogo na Bíblia para que o povo não lesse a Bíblia. Por exemplo, também, como é que chama? Os ateus, comunistas, os comunistas tentaram destruir a Bíblia. Teve época de colocarem todas as Bíblias nas praças e atearem fogo. E quanto mais Bíblias, na época de Hitler, por exemplo, queimaram todas as Bíblias que os cristãos tinham, jogavam fogo, e quanto mais Bíblia jogavam fogo, mais Bíblia aparecia. Os próprios padres compravam vendidas nas feiras. Né? Por quê? Para que o povo não conhecesse a palavra e aí se livrasse das indulgências, né? Que vendia o dente de Pedro, vendia o lenço de Paulo, vendia capa de Elias. E o padre acabava tendo influência, né? Porque só ele tinha Bíblia. Só ele tinha Bíblia. Até há pouco tempo atrás, até alguns anos, ele fazia missa em latim. E sem contar que os católicos, né, com todo respeito a eles, vai na igreja católica, fica na porta e vê quem entra com a Bíblia. E olha que no tempo já é outro, mas na minha época, quando eu era coroinha do padre, aí que não levava mesmo. Aí que não levava mesmo, só tinha aquele sermão que ele dá do semanal ali, né, da semana, né? Tá? Então, para você ter uma ideia, até hoje, tem lugares que você pode portar uma arma, o Egito, por exemplo, Síria, Eritreia. A Eritreia, um jovem, até uma criança de 8, 10 anos pode andar com uma arma, uma metralhadora, mas você não pode andar com uma Bíblia. Se pegarem você com uma Bíblia, literalmente você é morto. Vai para os containers, até te mataram. No Egito tem um missionário de Minas Gerais que ele foi deportado e não pode mais pisar no Egito. Ele era guia turístico lá também, cristão, e ele encontrou 12 Bíblias dentro do porta-malas dele. Ele foi deportado. Saiu até no Fantástico. Ele só não foi preso e não aconteceu pior porque o Fantástico entrou a mídia no meio, e aí o consulado entrou, defendeu, mas poderia ter ficado pior. Então há lugares que você pode andar com uma metralhadora, mas não pode andar com a Bíblia. Existe essa perseguição ainda, né? E tantos outros lugares, como a Síria, como Turquia, principalmente nos países muçulmanos, né? Índia, por exemplo, parte da Índia, né? Uma parte dela ainda acontece esse problema. Não na Índia evangelizada, que é a Índia sul da Índia, o norte da Índia. Você sabe quem evangelizou a Índia, né? Quem começou? Quem foi o primeiro a evangelizar a Índia? Quem foi o primeiro a evangelizar a Índia? O apóstolo Tomé. Tomé foi o primeiro a evangelizar a Índia. Inclusive morreu lancetado, né? Na Índia, em flechas. Tá? Bom, vamos lá. A Bíblia, a Bíblia Sagrada é como qualquer outro livro. Só não é um livro qualquer. Por que ela é como qualquer outro livro? Porque ela tem a gramática, ela tem a escrita, ela tem a capa, ela tem as folhas, é como qualquer outro livro. Só que ela não é um livro qualquer. Ela é a boca de Deus, fechada, parece um livro qualquer, aberta. Ela é a boca de Deus. Ela é escrita. A Bíblia foi escrita nós vemos aqui, por mais de 40 escritores. Teve um rapaz que falou assim para mim: mas a Bíblia foi escrita pelos homens. Eu falei: graças a Deus. Não precisa Deus precisar usar um cavalo para escrever a Bíblia? Um cachorro? Por que Deus usou o ser humano para escrever a Bíblia? Por quê? Porque primeiro que ela foi escrita por ser humano. Segundo, porque o único ser que sabe escrever é o ser humano. O cavalo não sabe, o papagaio não sabe, o cachorro não sabe. Deus usa coisa lógica, né? Quando ele usou Pedro era analfabeto. Pedro escreveu 3 epístolas. Mas quem escreveu as várias epístolas da Bíblia? Um homem que tinha conhecimento. Um homem que conhecia o grego, que conhecia o aramaico, conhecia o siríaco,
que foi formado aos pés de Gamaliel, era fariseu. Deus é um ser lógico, Ele vai usar de acordo. Quanto mais conhecimento você tiver, mais Ele vai te usar. Quanto menos conhecimento você tiver, menos Ele vai te usar. Deus é um ser lógico, né? Então, vamos lá. Então a Bíblia foi registrada por homens, né? Deus usou o ser humano. E a Bíblia hoje ela é confirmada, a mais confirmada no mundo, é a mais contestada, a mais perseguida. A Bíblia é o livro mais lido no mundo e a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E depois da Bíblia, o livro mais vendido no mundo é o livro de John Bunyan, né? Que é o Peregrino. É o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, tá? Vamos lá. Lembram como chegou a Bíblia até nós? Lembra? Vocês estudaram isso, né? Foram 70 pastores, chamados de como? Septuaginta, que a palavra septa já vem de 7, né? De 70. Septuaginta, 70 sacerdotes na época, que traduziram do grego koiné. O grego koiné era o grego, como dizer, é o grego falado pelo povão, popular, pelo povão, né? É aquele grego que não era usado no palácio, não era aquele grego mais apurado, é o grego que todo mundo falava. Traduzido do grego koiné, 70 pastores traduziram para o grego. E aí como chegou para a nossa língua? Chegou através de um homem chamado, como que todo mundo nós conhecemos, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português, chamado João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Mas você sabia que não foi só João Ferreira de Almeida que traduziu a Bíblia para o português? Na verdade, o nome dele completo era João Ferreira Anes de Almeida, né? Mas ele conseguiu traduzir até o livro de Ezequiel, aí ele faleceu, Ezequiel. Dali para frente, depois do livro de Ezequiel, foi um outro camarada chamado Jacobus Oppenacker, tá? Ele que terminou de traduzir para o português de Portugal, que era português de Portugal. Por isso que você via muito Darcy Bozat, lembra? Darcy Bozat. Pedi e dar-se. Na antiga, quando ele traduziu, tinha coisa, né? Uma coisa, disse Deus. Você chegou a ver alguma tradução assim? É mais antigão que vai. Uma coisa, disse Deus, 2 vezes ao ouviu. Eu ficava pensando, o que é coisa? Por que é coisa? Era coisa de português. Aí foi passando por uma revisão, foi tirando esse dar-se Bozat, o coisa, né? E o Novo Testamento também. O Novo Testamento também. Ele começou inclusive pelo Novo, né? Ele traduziu o Novo do grego. Depois ele veio traduzindo o Antigo Testamento, conseguiu traduzir até Ezequiel. E tem outras histórias, né? Por exemplo, a história de como traduzir a Bíblia para o chinês. Uma história linda. E eu só vou contar mais essa, eu podia ficar a noite inteira aqui. Tinha um homem chamado Robert Morrison, francês. Ele era pastor de uma igreja batista na época, e ele ficou 1 ano como pastor dessa igreja. Aliás, perdão, há um pastor, esse pastor foi colocado para dirigir uma igreja batista, e ele ficou 1 ano lá, e durante 1 ano ele só ganhou 1 alma. Aí fizeram um cálculo, não, 1 alma não, vamos arrancar ele de lá. Arrancaram o pastor da família, não é possível, ganhar 1 alma só. E quem é que ele ganhou? Um homem chamado Robert Morrison. E quem foi o Robert Morrison? Um homem que se tornou missionário, foi para China, e dentro de um porão escuro, por causa do comunismo da época, ele lá dentro desse porão, e ele tinha asma ainda para ajudar, gastou a vida inteirinha dele traduzindo a Bíblia para o chinês. A vida toda, dentro de um porão úmido, todo dia passando por problemas de saúde. E numa carta que ele escreveu à França, ele chega a dizer assim, ó: olha, para você entender o que é um caractere chinês, pega o pé de uma galinha, molha dentro da tinta e solta ela. É o caractere chinês. É isso aí, né? É o mandarim, é uma língua difícil. E hoje, irmãos,
a maior quantidade de cristãos no mundo está na China. Está na China. Não em termos de proporção percentual, né? Mas de número de pessoas. O maior número de cristãos está na China. Se porcentagem, o Brasil tem 40% de evangélicos. A China deve ter 3, 4, 5. Mas a quantidade de pessoas... 1.400.000. Milhões. Então, em porcentagem, tem mais cristãos hoje. Olha a importância dessa tradução dele. Um homem que falou, só ganhou uma pessoa. Só ganhou um. Quem sabe daqui hoje Deus tira um. Você entendeu? Para fazer diferença no mundo inteiro. Eu creio nisso. Moody, Dwight L. Moody, o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas, num domingo de manhã, numa escola dominical, Deus falou assim: hoje Deus quer levantar um homem aqui para sacudir o mundo. O velhinho Moody foi lá na frente, chegou lá e falou: eu quero ser esse homem. Aí o povo olhou para o Moody assim: sapateiro, mano, é sapateiro e tal. O camarada continuou fazendo um apelo, pastor. Falou: não, hoje Deus vai levantar um homem aqui. Aí Moody disse assim: olha, pastor, pode ter outro além de mim, mas eu sou esse homem. Eu quero ser esse homem. Aí, como só foi o Moody mesmo, falou: tá bom, vamos orar pelo Moody aqui. Orou pelo Moody. Quanto é a capa do livro de Moody, diz: o homem de quem se diz ter diminuído a população do inferno em mais de 1 milhão de almas. Na pregação de Moody, que ele pregava, Moody tinha uma mensagem simples, uma mensagem simples. 300 mil pessoas, e naquele tempo aceitavam Jesus mesmo, né? Não é se hoje aceitou e não vai mais levar ninguém. Aceitavam mesmo, 300 mil pessoas aceitavam Jesus, 200 mil pessoas aceitavam Jesus, 100 mil pessoas aceitavam Jesus. E a pregação de Moody era uma pregação simples. Aí Moody era frustrado porque ele não tinha conseguido ganhar a sua família. Aí até que o dia que Moody pregou um sermão simples dentro de uma igreja, e a família inteira aceitou Jesus. Aí Moody falou: bom, agora toda a minha família já aceitou Jesus, eu estou muito velhinho, vou descansar. E dentro do navio, ele deu uma tempestade tão forte, ele agarrou naquele tempo, e ele com medo de morrer. Aí Deus disse para ele: Moody, já que você não vai pregar mais o evangelho, eu não preciso mais de você aqui. Então eu vou mandar a tempestade e vou te levar para o céu. Aí ele falou: não, senhor, eu continuo, não quero morrer não. Porque eu não sei você, irmão, eu sou uma pessoa, eu não tenho medo da morte. Eu só não queria estar presente quando ela chegasse. A gente fala: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte, maior que ela bate na porta. Não. O dia, a primeira vez que eu voei no avião lá, a asa do avião fazia assim, eu falei: rapaz do céu, eu acho que você pede perdão para tudo quanto é tipo de pecado que você tem. Mas, então, vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Bom, uma coisa que a gente tem que entender com relação à Bíblia é que a Bíblia explica a Bíblia. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. A Bíblia sempre vai encontrar um versículo para explicar a Bíblia. Você não precisa ir em nenhum outro lugar. Aquele versículo que você teve dúvida, a própria Bíblia vai explicar. A não ser que você não esteja entendendo o texto e o contexto. Às vezes está ali a resposta no texto e no contexto, você só não entendeu o texto e o contexto. Mas quando não está ali em um outro lugar da Bíblia, a Bíblia não existe nenhuma contradição, irmãos. Nenhuma. Eu quero até que você abra aí para você ter uma ideia. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Abre aí. Quem pode ler para mim? 1 Crônicas 21, 24. 1 Crônicas, nós somos uma introdução bíblica, então vamos entender a maneira que nós lemos a Bíblia. Tá? 1 Crônicas 21, 24. Outra pessoa lê para mim, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Disse o rei Davi: a ordem, não antes pelo seu valor, quero comprar, para que não tomarei que é teu, para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Ok. E Davi deu a Ornã, versículo 25, deu a Ornã, né? Ó, como é que era o nome do camarada aqui? Muito bem. O nome dele, então, que Davi queria comprar a ilha dele, não queria? Você conhece a história, né?
E a eira que Davi comprou de Ornã, ele chega lá para Ornã e disse: Ornã, eu gostei desse local aqui, Deus está bravo comigo, e eu quero comprar um lugar para fazer um sacrifício a Deus. Eu queria comprar a sua terra, e a terra que eu quero comprar é para Deus ficar de bem com a gente. Ornã chegou para ele e falou: não, ô louco, o senhor é o rei Davi, pelo amor de Deus. Se o senhor quiser, pode levar a terra, já leva os bois, já leva a eira, leva tudo. Pode. Aí Davi: não, eu não darei a Deus aquilo que não me custe nada. E aonde é esse local que Ornã comprou? É onde foi construído o primeiro templo de Salomão. E aonde também, aonde lá atrás, antes, Abraão ia sacrificar seu filho, né? Isaac. Ou seja, aonde Davi comprou era onde Abraão fez o sacrifício, ok? Aonde foi construído o primeiro templo, onde foi construído o segundo templo, que Herodes foi lá e depois embelezou o templo, e aonde está hoje o Domo da Rocha, que é a mesquita dos muçulmanos. Você sabia que na mesquita do muçulmano não tem culto lá, né? Não tem reunião lá. É feito debaixo da mesquita. Hoje é só um enfeite aquele local. É um local debaixo da mesquita. Você sabia disso? Cabe 6.000 pessoas lá debaixo. 6.000 pessoas. É feito as celebrações dele é feita debaixo. Mas tem todos os sinetes, né? Que toca, não lembro, cada 2 horas, toca lá para a cidade para eles tocar o joelho onde eles estiverem. Aonde eles estiverem. E acho que é 4 vezes por dia, né? O senhor viu? É bonito. Não, falar que não é bonito é, viu? E é bonito o jeito que eles. Mas, vamos lá. Como é o nome do camarada, Ornã? Segundo Samuel 24 diz o que aí? O que diz? Mas o rei respondeu a Araúna. Como é que é o nome dele? Araúna. Tá, vai. Não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei. Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Tá. Em 2 Crônicas, aí 21, 24, o versículo vai dizer que ele comprou, tá? Por quanto? Versículo 25. Por quanto? Ó, é o mesmo texto ou não é? A mesma história? A mesma história, né? Não é a mesma história? Davi chega e quer comprar, só que aqui era Ornã e aqui era quem? Araúna. Tá. No versículo 25 de 1 Crônicas 21, 1 Crônicas 21, versículo 25, diz que ele comprou por quanto? Aí, comprou o local por quanto? 600 ciclos de ouro. 600 ciclos de ouro. Muito bem. Agora, no versículo 24 de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, ele comprou por quanto? Está dizendo aí? 50 peças de prata. Por 50 ciclos de prata. Não é isso? De prata. Ok. De prata. Não tem muita diferença aqui não, de valor? Não tem. Primeiro que a prata já é diferente o valor. Agora e o número também. Será que tem uma contradição na Bíblia? Olha, primeiro fala que é Ornã, aí vai falar que é Araúna, agora fala que ele comprou por 600, depois fala que ele comprou por 50. Não é? É a interpretação do texto. Vamos ler agora pausadamente o texto para a gente entender onde está a diferença. E disse o rei a Ornã. Esse Ornã é o mesmo Araúna. Só Jesus e Josué é o mesmo nome. Entendeu? Então é a mesma pessoa. Ok? Belém e Efrata, naquela época tinha muito disso. Pedro e Simão era o mesmo homem. Era outra pessoa ou mesmo? Então, era a mesma pessoa. Então aqui já não tem problema nenhum. Araúna ou Ornã era o mesmo nome. Ok? Às vezes é transliteração de um texto para outro, muda de nome, mas está falando da mesma pessoa. Ok? Vamos lá. Não antes pelo seu valor quero comprar. Segundo 1 Crônicas 21, 24. Porque não
não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto. E Davi deu a Ornã por aquele lugar. Ou seja, você entendeu o seguinte, ó. Ok? Seria assim. Todo local, toda a área, ele pagou quanto por toda a área? 600 ciclos. Agora vamos lá em Samuel, onde fala que ele comprou por 50. Ó, 2 Samuel 24. No finalzinho aí, não daria o Senhor que lhe custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois. Dentro desse local tinha uma eira, e dentro dessa eira, o que é a eira? Lugar onde você tinha nela alguns bois. Vou fazer um boizinho. Pela eira e pelos bois, ele pagou 50 ciclos de prata. E por toda essa área, ele pagou 600 ciclos de ouro. Não é? Ó, não diz aí? Assim comprou a eira e os bois por 50 ciclos. Na verdade, um falou da área total, o outro falou do que ele pagou ali dos bois. Por que especifica justamente esse pedaço aqui? Porque esse pedaço era o local onde ele ia oferecer o sacrifício. Esse local foi onde Abraão ofereceu o sacrifício. Esse local foi aonde foi construído o templo. Aí por isso que ele é importante esse pedacinho, citar ele na Bíblia. Ok? Esse local era um monte, então. Era um monte antes que Abraão. Isso. É o Monte Moriá, na verdade. Chamado Monte Moriá. Um dos montes de Moriá. Hoje, até hoje tem lá em Jerusalém, está lá esse monte. 8,40? É. Vou parar. Na minha Bíblia está escrito que ele comprou por 7,200 gramas de ouro. É o preço de 600.